E se o segredo para o sono mais profundo e o envelhecimento com mais qualidade não for um truque, mas sim um simples hábito de atenção? Muitos de nós passamos anos em busca de uma fórmula mágica, uma técnica secreta ou um suplemento milagroso que prometa noites tranquilas e uma vida longa e saudável. Essa busca, embora compreensível, muitas vezes nos leva a um ciclo de tentativas e frustrações. Hoje, vamos explorar uma perspectiva diferente, mais calma e profundamente conectada com a sabedoria do nosso próprio corpo. Uma abordagem que não depende de segredos, mas sim de uma escuta atenta e gentil. Meu papel aqui é o de um orientador educativo, dedicado a traduzir conhecimentos complexos em informações claras, acessíveis e, acima de tudo, responsáveis. Não sou um profissional de saúde e este conteúdo não substitui uma consulta médica. Meu objetivo é compartilhar uma visão que valoriza a consciência e o entendimento. Juntos, vamos desmistificar a ideia de que existem atalhos ou pontos mágicos para o bem-estar. Em vez disso, vamos nos aprofundar no poder da autoobservação, uma ferramenta que todos nós possuímos, mas que raramente somos ensinados a usar de forma intencional para cuidar da nossa saúde. A crença de que tocar em certas áreas do corpo pode garantir um sono perfeito e uma vida centenária é muito atraente, mas simplifica demais uma realidade complexa. O que proponho hoje é um reenquadramento. Em vez de pensar em um ato mecânico de tocar, vamos explorar a ideia de verificar 3 pilares fundamentais do nosso bem-estar antes de dormir. A verdadeira sabedoria não está no toque em si, mas no hábito de dedicar um momento para a autoobservação consciente. É essa prática que cultiva a calma e a percepção necessárias para um envelhecimento mais saudável e o sono verdadeiramente reparador. Ao longo desse vídeo, vamos explorar juntos esses 3 pilares essenciais. Primeiro, vamos aprender a reconhecer os sinais sutis da tensão física residual que levamos para a cama. Em seguida, vamos observar como a agitação mental e emocional pode sabotar silenciosamente nosso descanso. Por fim, vamos analisar como pequenas imperfeições no nosso ambiente de sono podem fragmentar nossa noite sem que percebamos. Ao final, você terá uma compreensão mais profunda sobre fatores que, embora muitas vezes ignorados, estão sob seu controle observacional, capacitando você a criar uma rotina noturna muito mais intencional e relaxante. Se essa abordagem mais consciente e informativa sobre saúde e bem-estar ressoa com você, convido-o a se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Cada uma dessas ações, por mais simples que pareça, ajuda esta plataforma a levar conteúdo educativo e responsável para mais pessoas que também estão em busca de conhecimento seguro e sem sensacionalismo. Sua participação é fundamental para construirmos juntos uma comunidade que valoriza a informação de qualidade. Agora, vamos começar nossa jornada pela primeira área de atenção, o nosso próprio corpo e suas tensões ocultas. A primeira área de atenção que vamos explorar é o seu próprio corpo. Pense nela não como uma busca por problemas, mas como um momento de escuta gentil. O sinal que frequentemente ignoramos é a tensão física residual. Você já se deitou e, mesmo sentindo um cansaço profundo, percebeu que seus ombros continuavam rígidos ou sua mandíbula travada? Esse é um sinal sutil de que, embora sua mente esteja pronta para descansar, seu corpo ainda carrega o peso das atividades e preocupações do dia. É uma forma de alerta silencioso
que persiste mesmo quando tentamos relaxar para dormir. Essa tensão se manifesta de maneiras muito discretas. Pode ser uma contração quase imperceptível nos músculos do pescoço, uma sensação de peso nos ombros, ou até mesmo a tendência de cerrar as mãos em punhos suaves sem se dar conta. Outro indicador fundamental é a sua respiração. Observe se ela está curta, superficial e confinada à parte superior do peito. Uma respiração irregular, ou que parece presa, é um reflexo direto de um sistema nervoso que ainda não fez a transição para o modo de repouso. São detalhes que, na correria diária, se tornam invisíveis. A razão pela qual esses sinais passam despercebidos é que eles raramente causam dor aguda. Nosso cérebro é programado para reagir a estímulos intensos, como uma dor de cabeça forte ou uma lesão. Uma tensão muscular de baixo grau, no entanto, é facilmente normalizada. Nós a rotulamos como cansaço do dia ou um efeito colateral inevitável do estresse. Por não ser uma dor incapacitante, simplesmente nos acostumamos com essa sensação, acreditando que ela faz parte da vida adulta e que desaparecerá magicamente com o sono, o que nem sempre acontece. O que essa tensão sutil realmente significa? Ela indica que seu corpo permanece em um estado de alerta leve, mesmo quando você está deitado na cama. Podemos fazer uma analogia com o interruptor de luz. Durante o dia, esse interruptor está na posição ligado, ativando o nosso sistema nervoso para lidar com desafios e tarefas. Para um sono reparador, precisamos que ele mude para a posição desligado. A tensão residual age como uma falha nesse sistema, mantendo o interruptor em uma posição intermediária, como uma luz que pisca fracamente, impedindo o apagar completo do sistema. Esse estado de alerta, por mais leve que seja, é fundamentalmente incompatível com o relaxamento profundo que o sono reparador exige. O sono não é apenas um estado de inconsciência, é um processo ativo de restauração física e mental. Para que o corpo possa realizar suas funções de reparo celular, consolidação de memórias e regulação hormonal, ele precisa de um ambiente interno de total segurança e calma. A tensão persistente envia uma mensagem contraditória ao cérebro. O sussurro constante de que ele precisa se manter vigilante, dificultando a entrada e a permanência nos estágios mais profundos do sono. Portanto, um passo importante é começar a reenquadrar a percepção que você tem do seu próprio cansaço ao final do dia. Em vez de pensar apenas, estou exausto, experimente se perguntar, onde meu corpo está guardando a atenção de hoje? Essa simples mudança de perspectiva transforma uma sensação passiva em uma observação ativa. Você deixa de ser apenas uma vítima do cansaço e se torna um observador consciente do seu estado físico, o que é o primeiro passo para aprender a influenciá-lo de maneira positiva e intencional antes de adormecer. A respiração, como mencionamos, é uma das ferramentas de observação mais poderosas e acessíveis que você possui. Ela é um espelho direto do seu estado interno. Uma respiração curta e torácica está intrinsecamente ligada à resposta de estresse do corpo. Por outro lado, uma respiração mais lenta, profunda e abdominal sinaliza ao cérebro que o ambiente é seguro e que é permitido relaxar. Prestar atenção ao seu padrão respiratório ao deitar é como consultar um barômetro interno, oferecendo uma leitura clara sobre o nível de tensão que você está levando para a cama naquela noite. É crucial entender que o impacto dessa tensão não se resume a uma única noite de sono menos satisfatória. O verdadeiro risco oculto
reside na sua cronicidade. Quando o corpo é repetidamente levado ao descanso, sem conseguir desativar completamente seu estado de alerta, cria-se um déficit cumulativo de recuperação. Noite após noite, essa falta de relaxamento profundo se soma, e é essa persistência que, a longo prazo, pode criar um ambiente interno propício ao desenvolvimento de outras condições que evoluem de forma silenciosa, como veremos a seguir. Em resumo, o primeiro grande pilar da nossa autoobservação noturna é aprender a reconhecer os sinais da tensão física residual. Trata-se de desenvolver a sensibilidade para perceber a diferença entre o cansaço que convida ao descanso e a tensão que o sabota. Essa consciência é a base de tudo. Ao identificar esse estado de alerta sutil, você ganha a oportunidade de abordá-lo. Agora, vamos entender por que essa observação é tão relevante, explorando as condições silenciosas que podem estar associadas a esse estado crônico de prontidão do corpo. A persistência dessa tensão, noite após noite, vai além do simples desconforto ou de uma dificuldade para adormecer. Ela pode ser um indicador de que seu sistema nervoso autônomo, o grande maestro das funções involuntárias do corpo, está operando de maneira desequilibrada. Pense nele como um sistema com dois pedais, um acelerador e um freio. A tensão crônica sugere que o pé está constantemente pressionando o acelerador, mesmo que de leve, impedindo que o freio, responsável pelo relaxamento e pela recuperação, seja totalmente acionado. É um estado de prontidão que, com o tempo, se torna o novo normal do corpo. Essa ativação constante e de baixo grau refere-se especificamente ao sistema nervoso simpático, o nosso acelerador biológico. Ele foi projetado para nos ajudar em situações de estresse agudo, liberando hormônios que preparam o corpo para a ação. No entanto, quando as fontes de estresse são contínuas e a tensão física não é liberada, esse sistema nunca desliga por completo. Ele permanece em um sussurro de alerta, mantendo os músculos sutilmente contraídos, a frequência cardíaca um pouco elevada e os vasos sanguíneos levemente contraídos. Esse é um processo que opera silenciosamente nos bastidores da nossa consciência. Um dos efeitos mais bem documentados dessa ativação crônica é a sua contribuição para a elevação gradual da pressão arterial. Quando os vasos sanguíneos permanecem em um estado de leve constrição por longos períodos, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue pelo corpo. Esse esforço extra, dia após dia, ano após ano, pode levar a um aumento persistente da pressão nas artérias. Por ser um processo extremamente lento e sem sintomas evidentes em suas fases iniciais, a hipertensão se instala de forma silenciosa, sendo um exemplo clássico de uma condição que se desenvolve sem que a pessoa perceba. Paralelamente, esse estado de alerta contínuo também pode alimentar processos inflamatórios crônicos de baixo grau. A resposta ao estresse libera substâncias do corpo que, em doses agudas, são úteis, mas quando presentes de forma crônica, podem gerar uma inflamação sistêmica sutil. Essa inflamação não é como a vermelhidão de um corte, mas sim o estado interno que afeta tecidos e órgãos ao longo do tempo. É um fator de risco silencioso que, assim como a pressão arterial elevada, pode criar um ambiente interno menos saudável e mais vulnerável a outras condições com o passar dos anos. A característica mais traiçoeira desses processos, tanto da elevação da pressão quanto da inflamação crônica, é a completa ausência de sinais claros no dia a dia. Você não sente
sua pressão subindo alguns pontos ao longo de uma década. Nem percebe a inflamação de baixo grau circulando em seu sistema. O corpo humano é incrivelmente resiliente e se adapta a essas mudanças graduais. Por não haver dor, febre ou um sintoma incapacitante que sirva de alarme, a percepção que prevalece é a de que, apesar do cansaço e do estresse, a saúde fundamental está intacta. Essa ausência de sintomas evidentes cria uma perigosa sensação de falsa segurança. Nós tendemos a associar a necessidade de cuidado médico a sinais concretos de que algo está errado. Se conseguimos trabalhar, socializar e cumprir nossas rotinas, a conclusão lógica parece ser a de que está tudo bem. Essa normalização do cansaço e da tensão nos impede de investigar mais a fundo e de compreender que a saúde não é apenas a ausência de doença sintomática, mas sim a presença de um equilíbrio funcional que pode estar sendo silenciosamente corroído por dentro, sem que percebamos. É fundamental compreender que a tensão muscular que você observa ao deitar não é em si um diagnóstico de nada. Ela é uma informação. É um dado valioso que seu corpo está lhe oferecendo sobre seu estado interno. Ao aprender a ler esse sinal, você ganha a oportunidade de questionar essa falsa sensação de segurança. A observação consciente transforma o que antes era um ruído de fundo ignorado em um ponto de dado significativo sobre como seu estilo de vida e suas reações ao estresse estão se manifestando fisicamente, mesmo quando você tenta descansar. Com o tempo, a combinação de pressão arterial, que sobe gradualmente, e o estado inflamatório persistente, torna-se um fator de risco relevante para a saúde cardiovascular. Essas condições silenciosas preparam o terreno, ao longo de muitos anos, para problemas mais sérios no futuro. Por isso, a informação sobre esses processos é tão valiosa. Ela nos ajuda a conectar os pontos entre um hábito aparentemente inofensivo, como levar tensão para a cama, e suas possíveis implicações a longo prazo, reforçando a importância de cultivar rotinas que promovam um relaxamento verdadeiro e profundo. Portanto, o segundo pilar da nossa investigação nos mostra que a tensão física residual não é apenas um obstáculo para uma boa noite de sono. Ela pode ser a manifestação externa de processos internos que evoluem silenciosamente. Entender essa conexão nos capacita a valorizar ainda mais os momentos de autoobservação. Agora, vamos explorar o terceiro pilar desse primeiro tópico, as decisões comuns e socialmente aceitas, que, sem que tenhamos a intenção, acabam alimentando esse ciclo de tensão e dificultando o descanso que nosso corpo tanto precisa para se reparar. Muitas das decisões que tomamos ao final do dia, embora socialmente aceitas e vistas como normais, podem inadvertidamente alimentar esse ciclo de tensão. Uma das mais comuns é levar as preocupações do trabalho para a cama. Ao repassar mentalmente e-mails, reuniões ou problemas não resolvidos, você mantém seu cérebro em um modo de alerta e solução de problemas. Esse estado mental se reflete diretamente no corpo, que permanece sutilmente contraído, como se estivesse pronto para agir. Não há uma separação clara entre o fim do dia produtivo e o início do período de descanso, o que impede a liberação da tensão acumulada. Outro hábito bastante difundido é o de fazer refeições pesadas muito próximo do horário de dormir. Embora a sensação de saciedade possa parecer relaxante, o processo digestivo é uma tarefa metabolicamente exigente para o corpo. O sistema digestório precisa de um fluxo sanguíneo significativo e de muita energia para processar os alimentos, o que eleva a temperatura corporal
e mantém o organismo em um estado de atividade interna. Em vez de se preparar para o repouso e a reparação celular, seu corpo está, na verdade, começando um turno de trabalho intenso, o que dificulta a transição para um sono profundo e restaurador. Da mesma forma, a prática de exercícios físicos intensos no período noturno, embora benéfica para a saúde em geral, pode ser contraproducente para a qualidade do sono se realizada muito tarde. Atividades vigorosas elevam a frequência cardíaca, a temperatura corporal e liberam hormônios estimulantes, como a adrenalina. Esses são sinais biológicos que dizem ao seu corpo para ficar acordado, alerta e pronto para a ação. Sem um período adequado de desaceleração após o treino, você acaba levando para a cama um corpo que ainda está fisiologicamente preparado para o movimento, e não para a quietude do sono. Essas escolhas, levar trabalho para a cama, comer tarde ou se exercitar intensamente à noite, não são problemáticas por si sós, mas sim pela ausência de um período de transição. Elas eliminam a zona de descompressão que o corpo e a mente precisam para passar do modo fazer para o modo ser. Repetidas ao longo de anos, essas práticas treinam o sistema nervoso a associar o final do dia com o estado de alerta contínuo, resultando em um acúmulo não intencional de tensão física que se torna a base para noites de sono menos reparadoras. Ao longo de nossa jornada hoje, exploramos como a tensão física, a agitação mental e as imperfeições do ambiente formam 3 pilares de observação essenciais para uma boa noite de descanso. A proposta central, como vimos, não é sobre um toque mágico, mas sobre o desenvolvimento de um hábito de verificação consciente. Em vez de buscar uma solução externa e rápida, a verdadeira sabedoria reside em aprender a escutar os sinais que seu próprio corpo, sua mente e seu espaço lhe oferecem a cada noite. Essa escuta atenta é a verdadeira chave para o autocuidado. O que aprendemos então é a transformar a percepção. A tensão nos ombros deixa de ser apenas cansaço e se torna uma informação sobre o estresse do dia. A mente que não para de pensar vira um sinal da necessidade de desacelerar antes de deitar. E o pequeno feixe de luz do quarto se revela um possível sabotador do seu descanso profundo. Ao reconhecer esses fatores, você não está encontrando problemas, mas sim ganhando clareza sobre áreas onde uma pequena mudança de hábito pode gerar um grande impacto positivo em sua qualidade de vida e em seu processo de envelhecimento. Essa consciência é uma ferramenta poderosa, mas é fundamental usá-la com responsabilidade. As informações compartilhadas aqui têm um propósito educativo, de ampliar sua percepção sobre o funcionamento do seu corpo e da sua mente. Elas não substituem, de forma alguma, um diagnóstico ou uma orientação profissional. O objetivo não é gerar preocupação, mas sim inspirar uma curiosidade gentil sobre si mesmo, transformando a ansiedade em um interesse ativo pelo seu próprio bem-estar. O conhecimento é o primeiro passo para um cuidado mais intencional e informado. Por isso, reforço a importância de buscar sempre fontes de saúde confiáveis e oficiais, como as recomendações na Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde do seu país. Qualquer preocupação específica sobre seu sono, sua pressão arterial ou seu estado de saúde geral deve ser sempre discutida com um médico ou outro profissional qualificado. Eles são as pessoas mais indicadas para avaliar seu caso de forma individualizada e segura,
oferecendo a orientação de que você realmente precisa. A informação educa, mas o cuidado profissional orienta e trata. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo e sua atenção para chegar até o final deste vídeo. Sua presença aqui demonstra um compromisso genuíno com um aprendizado mais profundo e responsável sobre saúde, algo que valorizamos imensamente. Em um mundo cheio de soluções rápidas e promessas vazias, a busca por um entendimento calmo e baseado em evidências é um ato de grande valor. Você faz parte de uma comunidade que escolhe a consciência em vez do alarde e a informação em vez do medo. Portanto, que a mensagem final seja esta: o segredo para um sono melhor e um envelhecimento mais saudável não está em um ponto secreto a ser tocado, mas na atenção gentil que você dedica a si mesmo todos os dias. Que a prática da autoobservação se torne sua aliada, permitindo que você cuide do seu corpo e da sua mente com a sabedoria e a calma que eles merecem. Continue se informando, continue se observando com gentileza e, acima de tudo, continue cuidando de você de forma consciente e responsável.